Encontro Nacional de Ocultistas no Brasil. Ocorreu aí por esses dias e Flatemagog, a quem eu fui no direct e parabenizei, naturalmente não obtive respostas. Essas pessoas são muito centradas aí na questão de São Paulo e de Rio. E de vez em quando o nordestino vai no bolo, como foi aquela menina lá. Mas ele trouxe muitos ocultistas, o voodoo, a quimbanda, a bruxaria hecatina, muita gente. Trouxe muita gente boa e trouxe um orador excepcional. Creio que o nome dele a gente encontra na Wikipedia como Gilberto de Lascaris. É de Portugal, tem uma obra vastíssima sobre o ocultismo e eu me interessei tanto por esse autor que precisei vir fazer aqui esses comentários. Já faz algum tempo que a gente não posta nenhum vídeo nosso, originalmente nosso, porque como eu não estou na batalha por like e tenho uma agenda como tarólogo, ou que exotérico, tarólogo, fazendo mapas astrais, mapa dos orixás, atendendo com búzios, com oráculos e outros, e também escrevendo livros. Nós já publicamos, tivemos a oportunidade de publicar 3 livros que peço vênia para apresentar a vocês. O primeiro foi A Casa de Satã, esse livro que você encontra no Clube dos Autores. É um livro de poesia, mas poesia para você se divertir, enquanto você aprende muita coisa relacionada com o tema gótico. A Casa de Satã, Fui na Casa do Homem, tem a assinatura aqui de Nicodemo Silva. Os próximos livros eu estarei lançando com outro nome, mas aqui nós temos Profano, aqui livro de poesia, não sei se aparece bem, Profano, e um romance que fizemos com uma menina que na época estava aqui. Era a época que a gente precisava, não havia inteligência artificial e a gente precisava de correção gramatical e diagramação. E por fim eu mesmo tive, foram tantos os erros que eu mesmo tive que fazer a correção gramatical possível que podia ser feito naquele período, e hoje nós teríamos dispensado aí a diagramadora, que realmente deixou muito a desejar, e nós fizemos primeiro a capa vermelha e depois fizemos essa aqui, Tecno Homo, a consciência artificial. Nós publicamos em 2021, quando não estava ainda essa loucura, né? Como está sendo agora a questão da IA. Então, o que nós falamos? Nós falamos que no ENOB, né, esse encontro nacional de ocultistas no Brasil, que antes era do Brasil, agora é no Brasil, assim falou o nosso Flatemagog, e trouxe esse orador exímio, que eu só lamento uma coisa, é que não havia uma tribuna onde um homem já daquela idade, né, um tipo de um púlpito, uma tribuna com nome menor e tal, para o homem daquele colocar as suas anotações e a água, né, que ele tinha que dar as costas para o público, e infelizmente isso é algo deselegante, né? Precisa-se ter um púlpito, precisa-se ter uma tribuna, porque muita gente ali tem um conhecimento vastíssimo. Porém, uma coisa é você ter um conhecimento vastíssimo, outra coisa é você escrever e outra bem outra é falar. Então, entre tantas pessoas ali falando, tantas pessoas dizendo sobre tudo, orador nós tivemos
esse Gilberto de Lascaris, e do qual eu mandei buscar a primeira obra. O nome é tão inovidável para mim que eu não vou citar aqui o nome do livro, e também um pouco caro, né, para aqui para o Brasil, mas quando tiver em nossas mãos eu vou trazer para vocês verem a obra de Gilberto de Lascaris, assim, o primeiro livro que eu mandei buscar dele. E ele fez uma coisa que eu achei excepcional. Sabe como a gente trabalha também com magia e como fazemos incorporações, que na verdade é bem diferente em banda que em banda candomblé, de determinados guias, guardiões. Eles nos falavam, inclusive, aquele que eu gosto de chamar pelo nome de Hilel Ben Shahar, embora eu tenha outros, e ele nos falou acerca de bruxaria, de magia, de feitiçaria, e eu sabia que era uma coisa bem distinta da outra, mas não tinha fonte para a gente fundamentar esse conhecimento. E estamos escrevendo um livro, e esse livro vai cuidar exatamente disso, dessa distinção entre bruxaria, entre que ou quem é bruxa, quem ou que é feiticeiro, quem ou que é mago magista. E as distinções aqui atrelado nas palavras do nosso Gilberto de Lascaris, a bruxaria, essa é a parte que eu achei fundamental nas duas palestras que ele palestrou duas vezes, pelo menos eu tive acesso somente a essas duas palestras, é que ele apresenta o bruxo como algo extremamente diferente do feiticeiro e do mago. O bruxo, ele tem experiência extrasensórias com o que é terrível, com o que é extraordinário, com o que é desconhecido. E isso advém através da paralisia do sono. Isso vai ser espetacular falar sobre isso. Dos pesadelos, inclusive, quando acontece aqueles pesadelos em que algo tenta lhe desviver. Quando você percebe um ataque do outro lado de algo que você não sabe explicar, e essas experiências são demais terríveis, que elas ficam no seu eu como um grande trauma. Trauma este que você precisará conviver com ele, sabendo que a qualquer momento, a qualquer hora, isso poderá se repetir. A paralisia do sono tem, para a ciência, uma conotação muito concreta, muito física. A ciência, ela tem o papel de fazer com que as cidadãs e os cidadãos vivam bem, sem medo do que está além. Então, ela fundamenta os passos do indivíduo. Por exemplo, Osho, no livro Rebelde, o Bhagwan Shivajinis, né, ele fala exatamente sobre a máfia da alma. Porque, pergunta Osho, é que as igrejas não pagam imposto. Qual é o papel da igreja na domesticação do cidadão? E aí ele vai apresentar a igreja, né? E a igreja
católica, a igreja evangélica, a igreja neopentecostal, a igreja, a universidade e o governo. Esses têm o objetivo, um só objetivo, de idiotizar as pessoas para melhor controlá-las. Ou seja, nós não podemos viver sem a ciência. Contudo, o que nós recebemos da igreja, por exemplo, sobre o cristianismo, foi uma novela criada pelo imperador Constantino. E através dos seus concílios, e as igrejas evangélicas beberam disso, só simplesmente imitaram o que ali estava. Então a Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo, que os evangélicos tão ousadamente apresentam lá na Bíblia, teve na verdade a sua origem no Concílio de Nicéia, em que Roma precisou olhar em volta e ver que os grandes cidadãos romanos estavam aderindo a um culto não pagão. E para vivenciar esse culto, grandes damas, grandes pessoas da sociedade estavam fugindo para se encontrar com os cristãos na catacumba. Não adiantou o Coliseu de Roma, não adiantou os leões e tudo mais, porque os cristãos davam um espetáculo na hora H. Muitos deles desviviam sorrindo, fogueira, atacando por leões, não é? E vocês podem ver isso em alguns filmes. Curvades, por exemplo, se vocês tiverem acesso, fala exatamente sobre isso, dos cristãos que eram levados ao Coliseu e lá davam um verdadeiro espetáculo de fé. O cristianismo de hoje foi semeado através do sangue dos mártires. Então isso aí estava delapidando, estava acabando com Roma, porque os seus melhores cidadãos estavam deixando as suas atribuições políticas, etc., para seguir essa religião nova. Então, como havia muitas comunidades, e essas comunidades foram semeadas não por Pedro, Paulo, João ou outro, mas através de Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Foi ele que criava, ele viajou, ele era o bandeirante da fé, como é dito, e ele viajava o mundo todo daquela época, semeando pequenos grupos que iam se tornando eclésias ou igrejas. Então, nesse período de Constantino, nós teremos exatamente as comunidades que foram plantadas por Saulo de Tarso. E cada uma tinha a sua oralidade sobre quem foi o fundador dessa religião que Paulo agora estava pregando. E aí nós teríamos as cartas de Paulo aos Efésios, aos Gálatas. E os cristãos de hoje que não estudam, eles acreditam que os primeiros livros do Novo Testamento foi realmente Mateus e Marcos e os 4 evangelhos. Quando na verdade os primeiros livros válidos foram as cartas de Paulo. E aí cada comunidade tinha sua oralidade, tinha suas histórias. E Constantino resolveu tornar essa religião a religião oficial do Estado. E para isso uniu todos os bispos daquelas eclésias e mandou que trouxessem os seus livros. E daqueles evangelhos todos, mais de 500, 4 foram escolhidos.
Esses 4 foram escolhidos porque batiam bem com aquilo que Roma queria. O que é que Roma queria? Algo que suplantasse os judeus, porque Roma era inimiga dos judeus. Então, quem estuda a história dos judeus, né, vai saber de tudo que houve, como por exemplo em Massada, quando os romanos atacam Jerusalém, quando o pessoal de Massada, para não sair, não podiam sair da cidade, porque Roma deixou para morrer de fome e de sede, depois invadiram Massada. Tem o filme também, a série chamada Massada. E aí Roma construiu essa religião. Primeiro pegando um condenado, um marginal, de nome Jesus, que fora crucificado 3 séculos atrás. Como é que pega agora um marginal, uma pessoa que passou pela pior, que passou pelos açoites, pela prisão e morte, segundo o que nós temos aí nos evangelhos sinópticos, e agora torna esse indivíduo um ídolo, um ícone. Primeiro, disse que ele não é só mais um. Ele agora faz parte de uma trindade. Então, Deus Pai, e esse Deus Pai, os romanos iriam colocar lá na antiguidade, porque eles tinham perseguido os judeus, como todo mundo sabe, como todo mundo é sabido de todo mundo. E aí, Deus Pai fica no passado, Deus Filho, e aí Deus Espírito Santo. Jesus foi levado à condição de divindade aí no concílio de Nicéia e nos outros concílios e simpósios que vieram. E o que aconteceu com aquelas pessoas que não aceitavam isso? Foram perseguidos. Vocês procurem saber sobre os albigenses, que também são chamados de cátaros. Eles foram perseguidos pelos exércitos romanos. E o que fizeram? Eles pegaram seus livros e eles esconderam em cavernas, em potes de barro, que agora em nossa era foi descoberto. A grande biblioteca de Nag Hammadi, 57 livros, dos quais 43 são inéditos e que não constam da Bíblia. Essa história foi tão importante, essa descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, que os católicos, os grandes doutos católicos, foram até lá e pegaram a Vulgata, que era a Bíblia católica oficial, e refizeram e deram novas conotações e fizeram a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais culta, mais completa da nossa era. Sob o olhar de um especialista, comandando um grupo de linguistas, de estudiosos, nasce, pois, essa Bíblia fundamentada, baseada aí nos livros da biblioteca de Nag Hammadi. Então, essa religião cristã, ela foi criada sobre os cadáveres dos cristãos verdadeiros. Esse cristianismo que está aí, a prosperidade, a teologia da prosperidade, de Silas Malafaia, de Ed Macedo e outros, essas igrejas que mais parecem estádios de futebol, essa coisa que você abre as redes sociais e você vê essa mistura de umbanda com candomblé, com o evangelho, essa coisa absurda, essa coisa intolerável de se ver, horrível de se ouvir, esse absurdo
nasceu do sangue de milhares de mártires. Então, o cristianismo que nós temos refez toda a história, deixou Deus Jeová do lado, colocou como pai de Jesus, e a partir daí nós temos essa bagaceira que nós temos hoje. Mas a igreja fez mais. Eles eram, e aí Gilberto de Las Casas iria enfatizar, que eles tinham acesso, eles eram os doutos, eles eram os cultos, eles, os bispos do Vaticano, os papas, aquele pessoal, tinha acesso às línguas antigas, o hebraico, o aramaico, o grego, latim, entre outras. E eles eram os grandes conjuradores daquela época. Eles eram as pessoas que lidavam com daimons, que lidavam com entidades, que lidavam com escuridão dentro do próprio Vaticano, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. Os camponeses não sabiam ler. Segundo Gilberto, a palavra bruxa vem do castelhano, onde é falado brusca e significa sapo. E o sapo é um indivíduo, é um animal que vive em duas realidades, na água e fora dela. E essa palavra, ela não foi inventada pelos camponeses, por aqueles indivíduos ou aquelas mulheres que praticavam determinada espécie de culto. Essa palavra bruxa foi inventada pelos dominicanos, pelos autores do Maleus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, ou Martelo das Bruxas. Este livro é o códice para perseguição e tortura de pessoas que praticavam, segundo a igreja, a bruxaria. E a igreja perseguiu essas pessoas por quê? Porque a igreja tinha acesso à língua e podiam ver aqueles textos de conjuração, de invocação de espíritos, de necromancia e outros. Porém, era exatamente entre os campesinos que viviam os verdadeiros bruxos e bruxas. Deixando claro que essa palavra foi inventada pelo clero romano. Mas existia indivíduos que podiam colocar a sua consciência em outra frequência e ver o mundo que hoje nós chamamos de espiritualidade ou invisível. Naquela época, a palavra realidade não era usada para isso que nós estamos vendo aqui. A realidade minha é que eu moro num apartamento, a cozinha é branca, papapá, pé. Isso era somente chamado de coisa ou coisificação. Exatamente na língua Devanagari, védica, e nas outras línguas antigas e mortas, que havia uma palavra específica para essa realidade que nós não vemos e que os bruxos tinham acesso. Então, realidade era somente para aquilo que não se podia ver, e somente pessoas específicas tinham acesso. Ora, quando você faz uma pergunta, eu estava agora com uma menina que recebe Dona Sete Saia, né, de Quimbanda, e eu perguntei a ela se ela tinha
quando menina, quando adolescência, se dá alcançada pelos fenômenos de paralisia do sono, de pesadelo visceral, porque a paralisia do sono, e aí eu digo por experiência própria, que é o terror dos terrores. Eu perguntei a alguns médios ou cavalos de Pombagira e outros se essas pessoas tinham acesso, tinham esses ataques durante a madrugada quando criança ou quando adolescente. E a resposta dessas pessoas que trabalham em candomblé, em umbanda, em quimbanda, dessas poucas pessoas, 20 pessoas mais ou menos, elas disseram que não, que o que tinha quando adolescente ou criança eram desmaios ou esquecimento de si mesmo devido à sua mediunidade. Então, pode-se concluir uma coisa: o bruxo nasce. Alguma coisa olha para ele de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, e aí a experiência minha, me lembro de quando menino, duas sombras que ficavam na parede, que uma tentava me atacar, pelo menos era assim que eu sentia, e a outra buscava me defender. Nos anos de 1975, no caso eu mais ou menos com 10 anos, a realidade lá de casa era uma casa pequena com 3 quartos e na rua não tinha passado a energia elétrica. O que nós tínhamos era uma rua que funcionava ao candeeiro. Então papai comprava o querosene, assim que caía a noite acendia aquele querosene, aquele candeeiro, e quando era 9 horas mais ou menos estava acabando, ou seja, tinha famílias que eram mais pobres do que nós e não tinha acesso ao candeeiro, porque não tinha dinheiro para comprar o gás. Mamãe reunia a família em redor da mesa e falava sobre o Apocalipse. Ela lia o livro do Apocalipse, nos amedrontava. Mamãe tinha esse sadismo, ler, e nos deixava com medo numa realidade de escuridão, onde era comum a aparição de seres que hoje a gente não vê falar. Então o padre sem cabeça, a perna cabeluda, o Papa Figo, muito comum quando éramos crianças, quando a coisa era muito matagal. E dentro de casa, eu me lembro que nem se fosse hoje, havia uma sombra que me perseguia. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link da música A Sombra, né, que nós fizemos uma música sobre isso, para que você tenha acesso aí aqui no YouTube. Então essa sombra, eu notava, eu dormia na rede, na cozinha, porque em um dos quartos dormia mamãe e papai, e no outro todos os irmãos, e eram muitos. E eu, que era o único homem, afastado das meninas, dormia na cozinha. Então algo vinha, porque havia mesa, e algo que vocês do sul não conhecem, que é um tamborete, e alguma coisa chegava. Eu me lembro que estava numa cadeira de balanço, ficava na cadeira de balanço de papai, e eu me lembro ainda da primeira vez que senti, e eu perguntei quem está aí, e a coisa parou a cadeira de balanço, veio até minha rede, eu me lembro que nem se fosse hoje, e eu não podia ver. Eu me cobri com o lençol, mas eu sabia que aquela coisa, no meio da escuridão, mais escura do que a escuridão, trazia um saco, dentro do saco alguma coisa que era como um feto. Então ele pegava aquilo e ficava batendo, como se fosse, ele puxava um tamborete e ficava batendo com aquela bola naquele tamborete. Eu escutava o barulho daquilo.
E eu tinha medo de gritar porque papai e mamãe, né? Meu pai não gostava, era um homem agressivo, não gostava. Eu digo, pelo menos austero, severo. E no meio da escuridão eu passava por aquele espécie de terror todas as noites. E houve uma vez que, aproveitando que papai não estava, tinha saído para fazer o serão, eu corri. Eu saí no meio da escuridão com aquela coisa por trás de minha pessoa. Eu saí gritando o nome da minha irmã, tive força para gritar, das irmãs, e uma delas, que hoje é adventista do sétimo dia, ela viu a sombra que me perseguia. Ela não se lembra, mas eu me lembro que os cabelos dela ficaram em pé, porque esse ser me perseguia. Então, essas situações de paralisia do sono eram recorrentes, até que um dia eu recebi um grimório chamado Grimório Imperium. Recebi de presente e a gente recebia em CD. E aí eu mandei imprimir e comecei a ler ali o Grimório Império, o Grimório Imperial, traduzido para o português através do místico da rainha da Inglaterra chamado John Dee. E John Dee dizia, para que você leia sem perigo, o importante é que você, a cada página, diga um Pai Nosso e uma Ave Maria e fique dentro de um círculo, né, de pó de tijolo. Eu achei aquilo ali uma bobagem e também não poderia verbalizar. E aí eu verbalizei e foi a primeira noite de terror em que eu acordei com algo de novo me observando. Em uma das crises que eu tive com a irmã que aqui morava, eu fui morar na zona rural e ocorreu um ataque único. Eu me lembro que eu fiquei dormindo no último quarto lá da zona rural, muito escuro, não tinha frecha para entrar a luz, e eu colocava um bujão de gás na porta, porque não tinha ferrolho, né? E como a minha irmã era uma pessoa notívaga, ela acordava 3 da madrugada, esse povo da zona rural, eu não queria que ela entrasse no meu quarto enquanto eu estivesse ali dormindo e tal. E eu me lembro que quando eu apagava a luz, eu sentia a presença de algo mais escuro do que a própria escuridão. E numa das vezes, quando eu me virei, a coisa me pegou e pegou para desviver. Pegou para levar a óbito. E eu batia na parede assim com o braço. E minha irmã, essa que tinha um sono estranho, ela acordou e aí ela chutou a porta, derrubando ali o bujão. E eu ainda apontei, como eu não sei, para o interruptor. E ela foi lá, ligou o interruptor. E eu vi o homem de capa vermelha ou negra. Eu vi quando o homem virou. E aqui dizia que era o famoso pesadelo. Aqui no Nordeste. Aquela coisa que fica sobre o seu abdômen. E se você tirar o chapéu, você fica rico. Aqui sempre houve coisas desse tipo. Também há a velha bruxa, que ataca durante a madrugada, e a velha pisadeira. Então, quem quiser pesquisar, pesquise aí que você vai ver. Ora, essas experiências de pesadelos, essa perseguição por um homem de preto, na paralisia do sono, em que o indivíduo simplesmente entra em pânico, de um terror inominável, como diria Carol Capel, bizarro. Carol Capel, ela não faz um vídeo de 1 minuto sem dizer a palavra bizarro. Bizarro, parece que para ela a língua, ela sabe muito da língua, de todas as línguas, inclusive de inglês, mas o português para ela é pequeno, notadamente pequeno. O bizarro não tem sinônimo para ela, bizarro, bizarro. Eu fui no vídeo dela e comentei que
se ela, eu daria R$ 1.000 para ela se no pequeno vídeo ela não falar bizarro. É horrível, é horrível. Então o que acontece? Essa cena aí, inovidável, desse ser que persegue o indivíduo enquanto noite, e pode acontecer durante o dia, viu gente? Essas paralisias do sono acontecem durante o dia, em que se tenta dormir e a coisa acontece. Este é o sinete da bruxaria. Esta é a visita daquilo que a igreja chama de diabo. Este terror é o grande iniciador do bruxo. E é muito interessante que, como nós falamos do Maleus Maleficarum, martelo das feiticeiras, qual eram as pessoas que eram perseguidas? Eram pessoas que tinham sintomas de esquizofrenia, de psicose, de neuroses várias, né? De paralisia do sono, como nós falamos agora, de terror noturno, de pesadelos, etc. Essas pessoas eram as primeiras a ser perseguidas. E onde estão essas pessoas agora? Essas pessoas agora são tratadas pela psicologia e pela psiquiatria e estão dentro das igrejas. Essas grandes multidões estão dentro das igrejas evangélicas. Agora há pouco eu vi uma pastora falando exatamente isso, falando de uma guerra espiritual. Não, não é guerra espiritual. Não é guerra. Aquela pessoa que tem esses, digamos, ataques. Porque se você tem paralisia do sono e você é ligado a Deus e é uma pessoa contrita e você fala em anjos e coisas assim, por que é que a paralisia do sono sua é igual a de um ateu e de um agnóstico? Porque o que você vê é o terror, é o pânico. Porque na sua paralisia do sono, já que você é santo, santa, por que é que você não vê anjos e arcanjos? Não é uma batalha espiritual. É o sinete, a marca de que você foi bruxo, de que você é bruxa, de que você já se encontrou em um sabá. Porque o sabá era a projeciologia, a projeção astral. As bruxas, quando saíam do corpo, elas saíam para ter contato com esse ser terrível. E é isso que aumentava a sua libido e a necessidade do sexo. Então, isso define o bruxo. Quanto àquelas pessoas que estão dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, veja isso. E não tem esses ataques, mas sabem mexer com vela, sabem riscar ponto, sabem cantar ponto, o escambau, essas pessoas são simplesmente feiticeiros. Então, qual é o do feiticeiro? O feiticeiro sabe fazer o feitiço. É cavalo da pombagira, é cavalo de Exu, mas ele é somente feiticeiro. Ele pode ter sim contato com essas realidades, mas é um contato mecânico e técnico e não essencial à sua individualidade. Ou seja, o indivíduo nasce com a descompensação, como dizia Divaldo Pereira Franco, no aparelho psíquico mediúnico e por isso pode incorporar o que está em seu derredor. Esse foi iniciado por um babalorixá Doté ou Tata. Então essas pessoas poderão servir de cavalos, né, de médiums, de diversas entidades e até divindades de Quimbanda, Umbanda e Candomblé. Mas esses são somente feiticeiros. E eles não são bruxos. E eles não conhecem a realidade do bruxo. O bruxo pode ser bruxo e feiticeiro, mas o feiticeiro não pode ser bruxo.
porque bruxo se nasce, feiticeiro faz. E a partir daí vem o magista, o mago. Quando Jesus nasceu, 3 magos foram visitá-los. 3 magos foram visitá-los. Por quê? Porque ele era mago também. Nós vamos encontrar na obra Dogma e Ritual de Alta Magia as 22 qualidades, cada uma representando uma lâmina do tarô, das qualidades de um mago, de fazer cura, de ler o pensamento, de ressuscitar dos mortos. Isso é a capacidade de um mago. Dogma e Ritual vai tratar exatamente do magista, do indivíduo que, através do preparo psicológico e cerimonial, ele pode conjurar anjos e demônios. Por isso que há uma frase substancial que ele diz: o feiticeiro dá-se ao diabo e o diabo dá-se ao mago. Significa que o mago controla a sua experiência sem necessidade de invocar entidades, demônios e outros para o seu corpo. Ele controla ali dentro do círculo, né, e do triângulo em que ele traz aquela divindade, entidade ou outra. Este é o magista e ele não é feiticeiro e ele não é bruxo. Significa que a magia cerimonial ela pode ser ensinada. Você pega o legimento, você pega as clássicas de Salomão e tem ali os rituais que você vai fazer. E há meninas aí dando cursos de goécia. Vai funcionar para todo mundo? Não, não vai. É necessário o quê? É necessário alguma chancela, alguma propriedade para se fazer aquelas conjurações e de fato vir a acontecer. Mas não, ele não vai incorporar aquilo que ele está conjurando para o triângulo mágico. Ele não vai mexer em ervas, nem vai fazer ponto riscado, nem vai fazer ponto cantado, nem nada. O mago não é um feiticeiro, porque o feiticeiro dá-se ao diabo e o diabo dá-se ao magista, ao mago. E o outro, bem outro, é o bruxo. Que ele nem dá-se e nem o diabo dá-se a ele, e ele tem o sinal, né, do grande bode na sua vida. Então não importa se você seja maçom, quimbanda, umbanda, candomblé, segundo Gilberto Lascaris, existe uma qualificação única para o bruxo. Então, eu paro por aqui a nossa conversa, depois de tanto tempo sem trazer nada para vocês, e satisfeito, porque eu vi Gilberto Lascaris, quando o livro, repito, chegar, eu vou poder falar com vocês sobre, vou poder mostrar para vocês. O meu telefone, vou deixar aqui, 8193 9393 3813, 8199393 3813, para jogos, tarô, baralho cigano, numerologia, mapas, etc. E foi isso. Foi maravilhoso, como eu disse, só lamento que para um orador do porte, porque os outros não eram oradores, são mestres, e eu entendo e os recebo como tais. Mas orador é Gilberto de Lascaris. E eu vou ler, se Deus quiser e o diabo ajudar, toda a obra desse grande autor e orador. Magoga, obrigado. Eita!